Nossa aula do número 4, né? A origem da função do capelão. Vamos então nessa aula entender qual é a origem da função do capelão. Na aula de número 3, você viu que o nascimento da função do capelão nasceu no exército, não é verdade? Você percebeu ali, a gente não entrou em muitos detalhes, mas você percebeu que o rei da França solicitou a capela definitiva ali no quartel, né? Já em tempos de paz. Antes ele solicitou no tempo de guerra uma capela móvel. Depois esse capelão foi oficializado, recebeu o nome de capelão. Outros países começaram a aderir, apontar para a França e falar: queremos fazer isso também aqui no nosso território, ter acompanhamento espiritual. Então, a função do capelão é justamente essa: o surgimento do capelão oficializado. Qual foi? Prestação de assistência religiosa. Essa é a função do capelão. E nasceu aonde? A primeira função do capelão, a primeira capelania, podemos começar a falar capelania. Você vai ver que essa palavra, nas próximas aulas, deixa eu explicar aqui para você, que essa palavra capelania, ela é um pouco diferente de capelão. É um pouquinho, nós vamos aprender sobre isso também, tá? As próximas aulas tá vindo aí. Mas a gente pode incluir tudo isso como uma capelania, né? Mas você vai entender melhor. E aqui voltando, a gente tem o capelão militar como o primeiro oficializado nessa função do capelão. Qual é a função? A prestação de assistência religiosa. Diferente da aula passada, essa foto aqui é uma foto atual. Estamos aqui num quartel militar, tá? Onde os militares estão reunidos. E eu quero falar para você mais dessa foto. Aqui é uma capela evangélica, porque até o momento a gente viu predominantemente a Igreja Católica à frente dessa função, né? Mas por quê? Porque também a Igreja Católica foi a primeira igreja e tudo se alicerçou aí com a Igreja Católica e depois nasce a linha protestante, na verdade, por volta de 1500 ali, com o famoso um outro Martinho, como nós vimos ali na primeira aula, um outro Martinho, só que não o Martinho de Tours, como nós vimos, mas o Martinho Lutero, que foi o precursor ali do movimento protestante, né? Então aqui a gente tem uma figura mais atual, que é uma capela evangélica, e é aqui que nasce a função do capelão. No exército, com essa finalidade, prestar assistência religiosa aos militares que não podem sair da sua função ali do exército para ir à igreja, mas a igreja foi até eles através da capela, através do trabalho do capelão. E aqui a gente tem a palavra-chave da função do capelão. Qual é a palavra-chave? Se eu perguntar para você, olha, o que o capelão faz? Você tem que marcar essa palavra-chave aqui agora. A função do capelão é assistência religiosa, tá bom? Você vai aprender isso como fundamento, porque quando nós chegarmos nas aulas das leis que vão falar sobre lei, você vai ver muita gente citar assistência religiosa. Então vai marcando, palavra-chave, assistência religiosa, essa é a função. Ah, mas eu não sou religioso. Isso é uma outra questão também que eu quero explicar nas próximas aulas. Eu sei que a gente não tem costume, ninguém que é evangélico fala bem assim: olha, eu sou religioso. Ninguém fala assim. O evangélico, ele não tem esse costume de falar: olha, eu sou religioso. Mas quando se fala assistência religiosa, a gente está generalizando uma função que ela é oficializada em nosso país e aberta para todas as religiões. É só para isso, tá bom? Então, quando se fala em leis, se fala de religião. Seja ela evangélica, católica, qualquer uma, é religião perante a lei.
para a gente, a fé de cada um, a gente tem um certo costume diferente, podemos dizer assim, né? Mas voltando a falar, assistência religiosa é a palavra-chave. No artigo 1º da lei de número 9.982, guarda essa lei, você pode até anotar, porque durante a semana a gente vai falar bastante dessa lei também, tá? E vamos esmiuçar um pouco mais sobre esse assunto. Mas aqui eu quero trazer só um trecho para você ver sobre isso que eu acabei de falar, assistência religiosa. Olha só, nós vamos ter aulas específicas sobre leis, tá? Também, não se preocupe com isso, durante o curso teremos aulas específicas neste assunto. Diz aqui o artigo 1º, aos religiosos de todas as confissões, olha aí, as confissões religiosas, ou seja, todas as igrejas, católica, evangélica, seja qual igreja que for, né? Assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis e militares ou militares, para dar atendimento religioso aos internados. Veja aí a assistência religiosa, desde que em comum acordo com estes ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo das suas faculdades mentais. Então aqui a gente já vê, no nosso país, que a assistência religiosa ela está regulamentada. Como eu falei, vamos ter aulas específicas sobre isso, mas o que eu quero trazer aqui é a função do capelão. Palavra-chave, função do capelão, assistência religiosa, tá bom? Assistência religiosa. O que o capelão faz? Ele presta uma assistência religiosa. Essa assistência religiosa, a gente está vendo que ela é regulamentada. O que significa isso? Você pode exercer livremente em nosso país. E isso é bom demais, não é verdade? Então, nessa aula foi só para você aprender qual é a função do capelão e estabelecer aí já no seu conhecimento que a função é assistência religiosa e, em cima disso, é que nós vamos prosseguindo com o nosso curso. Vamos então à nossa próxima aula.